Olá, você, estamos chegando. Veja no programa Maranhão no Campo dessa semana, que conta histórias de quem vive, resiste e transforma a zona rural do nosso estado. Hoje você vai ver, o Maranhão está entre os estados que mais reduziram desmatamento no Brasil. Os dados reforçam a importância da preservação ambiental e das ações de combate à degradação. Juventudes quilombolas e lideranças do campo debatem participação política e o fortalecimento das políticas públicas para as comunidades tradicionais. E mais, mulheres conquistam espaços de decisão e assumem o papel de destaque na gestão portuária maranhense. E ainda, especialista analisa os impactos da reforma tributária para o agronegócio e explica como os produtores devem se preparar para as mudanças. O Maranhão no Campo está no ar para todo o Brasil e todo o mundo. O Maranhão apresentou resultados positivos no combate ao desmatamento. Dados mostram que o estado registrou uma das maiores reduções absolutas de área desmatada do país em 2025. A reportagem mostra como o monitoramento, a fiscalização e as ações de preservação contribuíram para a proteção dos biomas maranhenses. Quando o assunto é sobrevivência humana, frear o desmatamento é fundamental para o equilíbrio climático, proteger a biodiversidade e assegurar a longo prazo a nossa sobrevivência. E a boa notícia é que dados mais recentes divulgados pelo MAP Biomas apontam que o Maranhão registrou queda importante no desmatamento, colocando o estado entre aqueles que registraram as maiores reduções absolutas do país. O secretário adjunto de Estado de Recursos Ambientais explica o que vem sendo feito. O estado do Maranhão vive o melhor momento da sustentabilidade. O governador Carlos Brandão, o secretário Pedro Chagas, vem atuando com políticas públicas decisivas, importantíssimas. É exemplo de políticas públicas como o Floresta Viva, que é o maior programa de reflorestamento público do Brasil. Fica no nosso estado, fica no município de São Bento, esse primeiro viveiro. Outros viveiros já estão sendo construídos. E essa política pública é importantíssima, porque ela volta para a natureza milhares de mudas que são produzidas anualmente e faz com que a gente tenha uma diminuição no desmatamento, faz com que a gente avance em políticas importantes como reflorestamento de matas ciliares. E a gente fica muito satisfeito em estar fazendo esse trabalho de forma direta aqui pela SEMA. O Maranhão apresentou queda superior a 50 mil hectares de área desmatada. E entre as ações desenvolvidas, o governo do estado vem investindo em geotecnologias e suportes estratégicos para ampliar a capacidade de monitoramento ambiental e, com isso, fortalecer as ações de fiscalização em campo. O estado também mantém controle rigoroso das autorizações ambientais. Na gestão do governador Brandão e do secretário Pedro Chagas, implantaram a sala de monitoramento. É uma sala que a gente consegue acompanhar o desmatamento, as queimadas e as enchentes no período chuvoso em todo o estado do Maranhão, 24 horas por dia. E ações como essa fazem com que nós tenhamos acesso a dados rápido e que a gente consiga atuar de forma rápida. E quando é identificada essa irregularidade no imóvel, nós trabalhamos os desmembramentos, do licenciamento, como exemplo, o plano de recuperação de área degradada, que é um instrumento que é exigido no licenciamento quando há alguma irregularidade, e isso faz com que a gente tenha mais controle, mais reflorestamento e, consequentemente, mais sustentabilidade também. E as ações vêm dando certo ao longo dos últimos anos. Em 2024, o Maranhão registrou queda de 34,3% nos índices de desmatamento. Já em 2025, o projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, apontou redução de 35,80% no bioma Amazônia e de 19,35% no bioma Cerrado. Os números mostram uma redução significativa, mas o grande desafio é continuar garantindo que esta queda seja contínua, principalmente
nas áreas onde há uma forte pressão sobre os recursos naturais. O secretário adjunto ressaltou que há uma atenção especial nas áreas rurais mais sensíveis. Quando é identificada uma proximidade de alguma comunidade tradicional, imediatamente o licenciamento vai para a Secretaria de Direitos Humanos e lá é feito todo o estudo para saber se essa comunidade identificada ela é homologada, qual é a situação dessa comunidade junto ao nosso cadastro estadual e nacional. E respeitando esse passo, a gente recebe o parecer da Secretaria de Direitos Humanos e segue com o licenciamento, seguindo as recomendações. O ano de 2026 marca o início da fase de testes da reforma tributária, uma das maiores mudanças no sistema de arrecadação brasileiro. Para entender os impactos dessa transição para os produtores, cooperativas e empresas do agronegócio, recebemos o experiente advogado tributarista, Dr. Emerson Macedo. Doutor Emerson, uma honra tê-lo aqui uma vez mais no Maranhão no Campo para a gente falar sobre essas mudanças no sistema tributário brasileiro. Uma alegria muito grande, Mário, estar mais uma vez aqui no Maranhão no Campo, na TV Assembleia, podendo esclarecer as dúvidas dos produtores rurais. E o que muda na prática, doutor Emerson? A reforma tributária ela foi pensada para que o produtor rural ele pague menos tributos. Isso não quer dizer que ele vá ter nenhum tipo de complacência, mas dada a atividade que é fundamental, ela precisa ser melhor compreendida. A reforma ela atinge principalmente o consumo e o produtor rural ele não é alguém que produz algo que não tenha impacto no consumo, muito pelo contrário. Então, por isso, essa defesa. Nós temos, basicamente, duas situações. O produtor rural que produz e fatura acima de 3 milhões e 600 e aquele que fatura abaixo de 3 milhões e 600. Então, dentro dessa linha de corte anual, nós vamos ter uma métrica para que o produtor rural ele possa fazer a melhor atuação da sua atividade para que ele possa efetivamente se beneficiar desse instrumento. Isso é importante esclarecer, porque todas as mudanças, se a gente não discernir bem, pode causar um impacto no dia a dia do produtor rural. Sim, com certeza. O grande ponto que essa reforma traz é a necessidade de formalização. O produtor rural ele pode aproveitar os créditos. E quando é que ele aproveita isso? Quando ele está formalizado. E essa é uma das maiores dores do produtor. Ele produz muito, mas ele, infelizmente, ao longo do tempo, ele não se formalizou. A sua estruturação contábil não é adequada, igual uma empresa. Eu dei o exemplo há pouco do faturamento acima ou abaixo de 3 milhões. Se você vai para qualquer empresa que fature esse valor anual, ela tem uma contabilidade bem estruturada, e já o produtor não. Então, dentro de uma visão do IVA dual, que é essa modalidade que o produtor ele vai se encaixar, ele precisa ter bastante documentação, ele precisa ter formalização, ele precisa ter escrituração contábil, para que ele possa aproveitar os créditos e fazer a melhor opção, e assim fazer o que a gente chama de elisão fiscal, que é a possibilidade dele recolher apenas aquilo que é devido e aproveitar os benefícios que ele pode oferir, tendo em vista que o legislador ele buscou privilegiar a atividade de produzir alimentos, que é uma atividade essencial, como eu disse, para garantir o consumo. E aí, uma vez entendendo todo esse processo, o produtor pode, então, ampliar os seus dividendos. Sim, pode ampliar. E é muito importante que o produtor, a partir desse ano de 2026, onde começa a fase de testes do CBS e do IVA, ele comece a efetivamente se preparar. A partir de 2027, nós temos a implementação já de alguns tributos novos e a reforma ela traz até 2033 para que a sua efetividade seja plena. Então, hoje, 2026, nós já temos muita coisa em andamento. E o produtor, para que ele tenha esses dividendos, como você colocou aqui, Mário, ele precisa realmente estar com sua contabilidade em dia, procurar um bom advogado tributarista e uma assessoria contábil também que entenda esse processo de transição e como ele vai efetivamente se apresentar para a Receita Federal e para a Receita Estadual a partir desse ano de 2026.
Olha, o produtor rural que está nos acompanhando, é muito importante você ter assessoria de um tributarista. Às vezes o produtor tem aquela mentalidade, mas eu vou gastar dinheiro com advogado. Não é você não está gastando dinheiro, você está tendo um investimento para ter uma administração mais assertiva com um especialista. E aí você vai ter mais dividendos se você estiver bem orientado. Com certeza. Eu não sou tributarista, não tenho a pós-graduação em direito tributário, mas advogo em direito agrário. E quando você está nesse complexo, onde você tem todas as atividades do agronegócio ali elencadas, você tem a visão ampla, 360, de como isso é importante. Porque um erro num procedimento num procedimento fiscal, ele pode ocasionar uma ação da Receita Federal. Um crédito presumido que aquele produtor ele poderia lançar e não lança, pode gerar um problema. Então, o que você trouxe aqui, a necessidade de um bom tributarista, é fundamental. Por quê? Porque quando você traz essa diferenciação entre o que é contábil e o que é tributário, parece que é a mesma coisa, mas não é. Verdade. A contabilidade é uma ciência importante, fundamental, e ela tem que estar presente na atividade do homem do campo. O direito tributário, da mesma forma, precisa estar ali. Ou por um profissional específico, um advogado tributarista, ou um advogado que conheça bem da realidade da atividade. Que é o seu caso através do direito agrário, né? Sim, porque sim. Você se especializou exatamente nos direitos do agronegócio. Perfeito. Eu fiz apenas questão de fazer essa colocação, Mário, para que o nosso amigo que está no interior, que é produtor, ele consiga ficar mais próximo daquele profissional que pode o ajudar. Veja bem, o direito tributário ele é um dos ramos mais complexos que existem no direito brasileiro. Nós temos o direito ambiental, né? Esse sim eu sou especialista, e logo na sequência você tem, em número de leis e normas, o direito tributário. Então, essas duas matérias, elas disputam pela quantidade de leis, de resoluções e de arcabouço técnico escrito. Então, assim, é uma infinidade, é um mundo à parte. Então, exigir que um pequeno produtor que fature abaixo de 3 milhões no município, como Tasso Fragoso ou qualquer outro município muito distante, tenha acesso a um advogado tributarista, talvez seja um pouco demais. Mas ele pode, lá no município dele, ter acesso a um bom advogado que entenda da atividade dele. E aqui eu vou dar um exemplo. A atividade de abate de animais. Para essa atividade, há uma tributação específica. Quando você vai para uma outra atividade, como produção de hortaliças e folhosas, você já tem uma outra tributação. Uma você tem uma tributação diferida e na outra você tem uma que é 100% imune, isenta de tributo. Então, é bem aí nesse momento que o advogado especialista ou especializado, ele vai conseguir ajudar e orientar, inclusive, a contabilidade. Doutor Emerson, hoje o seu escritório atua em quais frentes do universo da advocacia? Hoje nós advogamos com exclusividade para o agronegócio. Nós temos, na questão fundiária, o nosso maior nicho de atuação, então são conflitos de ordem fundiária rural e também na estruturação das operações para os produtores rurais. E quando a gente trata de estruturação de operação, a gente está tratando de direito empresarial, desde a consolidação das empresas, desde como aquele produtor ele vai conseguir se posicionar dentro de um regime ou de outro, que aí envolve um pouco do direito tributário, você não está errado, e também na questão ambiental, os licenciamentos, as defesas, sejam em processos administrativos ou judiciais. Então, hoje, nós atuamos basicamente com essas 3 linhas. Direito fundiário, né, a atuação que envolve essa matéria, direito empresarial e o direito ambiental. Ambiental, que é imprescindível, porque nós estamos lidando com o meio ambiente, com a ecologia, com a agroecologia. Então, se a pessoa não tiver uma consultoria, pode levar multa, pode acontecer muitos problemas. Sim, e tudo está interligado. Você deu um exemplo aqui fantástico. Se eu descumpro uma obrigação ambiental, eu, por exemplo, faço uma supressão sem a devida licença, sem a autorização de supressão, melhor dizendo, e eu sofro uma multa,
aquela multa, se eu não pagar, eu vou ter uma restrição tributária, eu vou ter um problema. Aquilo passa a ser uma dívida e aquilo vai ter impactos, porque, por exemplo, eu não vou poder tirar uma certidão. Sem essa certidão negativa, eu não consigo comercializar. Verdade. Se eu sou um pequeno produtor ou se eu sou um grande produtor, eu não consigo tomar crédito. Então, hoje está tudo interligado. Então, quando a gente trata do direito do agronegócio, que é um ramo relativamente novo, nós começamos a discutir isso no Brasil a partir dos idos de 2000, você tem todo esse complexo que envolve direito agrário, fundiário, ambiental, empresarial, comercial. Então, está tudo nesse grande guarda-chuva. Para a gente finalizar, doutor Emerson, você, devido à especialização também no direito do meio ambiente, você também hoje tem um instituto, o Instituto Insumo, Isso. que trabalha exatamente essas grandes causas de consciência ambiental. Perfeito. Foi muito bom, Mária, essa oportunidade que você me dá para falar um pouco dessa atividade associativa que nós temos através do Instituto. O Instituto, ele é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos, onde a gente busca trazer capacitação para novos advogados e também ajudar a organizar o setor do agronegócio. Então, nós temos discussões importantes. Para o ano de 2027, por exemplo, nós estamos projetando a realização do primeiro encontro do sistema judiciário, do sistema de justiça, melhor dizendo, com o agronegócio do estado do Maranhão. Então, um perfil acadêmico para poder trazer essa discussão, e o Instituto ele serve para fazer essas conexões, a gente poder discutir temas que às vezes as entidades elas não porque não queiram, mas de fato porque da sua grande quantidade de atividades ordinárias não podem focar. Então, quando você trata, por exemplo, com o público universitário, como é que esses advogados ou esses engenheiros estão se formando? Como é que eles estão vendo o setor que gera praticamente 30% do PIB do Brasil? Eles estão tendo a visão correta? Então, essa é uma das preocupações do Instituto. O Instituto ele foi formado para realmente ajudar o setor a se melhor posicionar. Doutor Emerson, para a gente finalizar, vamos deixar suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer mais sobre o direito do agronegócio e o direito ambiental. Perfeito, Mário. O Instagram, Instituto Insumo, @Instituto Insumo, melhor dizendo, e o site insumo.org.br. Muito bem, doutor Emerson, foi um prazer recebê-lo aqui no Maranhão do Campo e é sempre muito bom ter a consultoria de um advogado especialista no direito do agro e também no direito ambiental. Gratidão sempre. Obrigado, Mário. O Maranhão no Campo faz uma pausa e vai a um breve intervalo. Na volta, você vai ver o debate sobre a participação das juventudes quilombolas e do campo na construção de políticas públicas. E ainda, a força da liderança feminina em um dos principais complexos portuários do Brasil. E os destaques da Agenda Rural da semana. É um instante só. Estamos de volta com o Maranhão no Campo. Acompanhe agora os principais eventos, ações e assuntos do campo com Stephanie Souza. Bem-vindas e bem-vindos à Agenda Rural. No quadro de hoje tem muitos eventos do campo maranhense. Em Santa Inês, por exemplo, 2 eventos estão acontecendo simultaneamente. A primeira é a exposição agropecuária do município, a Santa Inês Farm Show, e o segundo simpósio da aquicultura maranhense. É um bom momento para aprender, fechar parcerias e comercializar produtos e serviços. O Agro do Médio Mearim também organizou e realiza sua primeira feira agropecuária, a Expo Mearim, que acontece no município de Trizidela do Vale, com palestras e cursos, expositores e encontro de produtoras e produtores rurais. E tem mais feira pelo estado. No leste maranhense, a Expofeira Chapadinha reúne oportunidades, exposição de produtos, shows artísticos e teve telão para assistir à Copa do Mundo.
Agora um evento para você se programar. Nos dias 26 e 27 de junho será realizada a AgroRita, a feira agropecuária do município de Santa Rita, na região norte. Vai ter leilões, shows, exposição de animais e muita oportunidade também. E para finalizar o Agenda Rural de hoje, destaco uma boa iniciativa. Foi inaugurada no Quilombo Frechal, localizado no município de Mirinzal, a primeira sala do empreendedor quilombola do Brasil. Uma ação do Sebrae para fortalecer a produção e geração de renda na região e valorizar os saberes tradicionais. A Secretaria de Estado da Agricultura Familiar também participou. A agenda encerra por aqui. Até a próxima semana. Juventudes de diferentes territórios participaram de um momento de escuta e diálogo sobre a importância da participação política na construção das políticas públicas. O encontro destacou o papel das juventudes quilombolas e do campo no fortalecimento das comunidades tradicionais e dos espaços de decisão. O diálogo com as mais diversas juventudes aconteceu no auditório da Universidade Estadual do Maranhão, que fica no antigo Centro Caixeiral. O encontro reuniu estudantes dos povos originários e quilombolas para um momento de escuta sobre as principais políticas públicas para comunidades tradicionais. Um momento de escuta das comunidades tradicionais, com foco nas juventudes, para a gente pensar não apenas o processo das eleições de 2026, né? De que forma nós vamos pensar mandatos e candidaturas que priorizem a pauta da juventude, da sustentabilidade, do meio ambiente, dos direitos humanos, mas também colocando o jovem da Amazônia Legal como protagonista da sua própria história, né? Os estudantes foram convidados a refletir sobre como os jovens têm se envolvido nos processos de decisão política e contribuído nos debates sobre as demandas das novas gerações para fortalecimento da cidadania e da democracia. Uma das pautas se refere a um tema muito atual: falhas de gerações passadas, gerações atuais e futuras demonstram que precisamos nos envolver nas decisões sobre a situação climática do planeta. A gente tem visto cada vez mais chuvas, enchentes, cada vez mais eventos climáticos extremos e a gente precisa que as cidades se adaptem a essas situações e, para além disso, a gente precisa pensar em políticas de mitigação dessas mudanças climáticas. Eu acho que é um ponto comum que a gente tem tratado aqui, uma convergência dos jovens, não só nesse território, mas em todos os 9 estados da Amazônia Legal, sobre essa temática. Para os participantes, ser ouvidos sobre as principais demandas do espaço onde vivem foi importante para que eles se sintam partes construtoras da sociedade. No Maranhão nós temos uma diversidade étnica muito grande, né? Inclusive o povo Guajajara é um dos mais numerosos do Maranhão, não somente do Maranhão, como também do Brasil. E é gratificante saber que nós estamos tendo espaço para ser ouvidos e também ter as nossas demandas atendidas em um momento como esse aqui é único. É chamar para a ação, né? Chamar os jovens para essa ação, para se mobilizar, para pensar mais nesses problemas, para se engajar mais politicamente, né? nessas questões. Então, eu acho que é muito bacana a gente ter esses momentos assim. As mulheres têm conquistado cada vez mais um espaço em setores estratégicos da economia. No Porto do Itaqui, elas assumem posições de liderança e ajudam a impulsionar o desenvolvimento logístico e econômico do Maranhão. A reportagem mostra histórias de protagonismo e superação. Em um setor historicamente marcado pela presença masculina, o Maranhão vem se destacando no cenário nacional quando o assunto é liderança feminina. No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher no setor marítimo, o Porto do Itaqui reafirma o protagonismo na promoção da equidade de gênero dentro do ambiente portuário. Enquanto a média brasileira de mulheres em cargos de direção no setor é de apenas 15%, o Porto do Itaqui alcançou uma marca histórica. Quase metade das posições de liderança são ocupadas por mulheres. Nós estamos acima da média nacional, né? De acordo com a ANTAC, apenas 15% da média nacional no setor portuário é ocupado por mulheres, nos cargos de liderança dentro do setor. E aqui no Porto, nós hoje alcançamos quase 50%, 48,1%
dos cargos de liderança aqui no Porto do Itaqui são ocupados por mulheres. Hoje, elas estão presentes em áreas estratégicas, operacionais e de tomada de decisão. Um avanço que fortalece não apenas a gestão portuária, mas também abre espaço para mais inclusão e representatividade dentro de um dos segmentos mais importantes da economia. Uma participação realmente significativa. Eu, como primeira presidente mulher do Porto do Itaqui, a gente observa a necessidade, a gente sente a necessidade de fortalecer cada vez mais iniciativas de inclusão, né, e de crescimento da atuação da figura feminina no mercado de trabalho. Então, para nós, tem uma relevância realmente significativa, uma relevância altíssima, né, do ponto de vista do compromisso que a gente assume e da necessidade de estar abrindo mais caminhos para que outras mulheres possam observar as oportunidades que existem no mercado de trabalho. Além da presença na liderança, mulheres também ocupam funções ligadas ao planejamento, logística e operações, mostrando competência e qualificação. Aqui no Itaqui, a gente vê na área operacional que a gente vai contra essa predominância. Hoje a gente tem mulheres que comandam o acesso aquaviário, a gente tem mulheres que comandam o planejamento logístico, portuário e ferroviário, que são duas frentes integradas. A gente tem as mulheres que também estão à frente da programação do nosso line-up de atracação dos navios. E a gente vê isso como uma inspiração hoje, dentro da operação aqui no Porto do Itaqui, essa predominância, né, do sexo feminino, de mulheres fortes, mulheres batalhadoras e que estão aí ganhando sempre o seu espaço e fazendo a diferença aqui dentro. A edição de hoje mostrou que o desenvolvimento do campo caminha lado a lado com a preservação ambiental, a participação social e a inovação. Mostramos como a redução do desmatamento representa um avanço importante para o Maranhão. Acompanhamos o fortalecimento das juventudes na construção de políticas públicas e destacamos o papel das mulheres em espaços de liderança. Além disso, entendemos os desafios e oportunidades que a reforma tributária traz para o agronegócio maranhense. Muito obrigado pela sua companhia. O Maranhão no Campo fica por aqui. Lembrando que todo sábado às 8 horas da manhã nós temos encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2, especialmente pelo nosso canal no YouTube. Um forte abraço para você, força sempre e nunca se esqueça que o impossível é quase sempre o que não se tentou. Até mais.